Salve galerinha do canal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. E hoje, galera, vim fazer um react da minha própria carteira. Como assim? O Irmão Pobre, galera, não sei se alguém conhece o canal dele, né? O Irmão Pobre, ele tá fazendo Irmão Opina, né? Então ele vai opinando sobre diversas carteiras, né? Deixou aberto aos inscritos para poder fazer uma avaliação, uma opinião sobre a carteira. E hoje, né, ele fez um react da minha carteira, né, e me enviou o vídeo para eu poder fazer um react também. Ele falou, fiz a minha opinião, né, depois dá uma olhada lá. Então hoje vim ver o que ele falou, não assisti o vídeo ainda, né, vi que ele está falando da minha carteira. Eu tenho uma boa posição em FIIs, né, tem bastante dinheiro investido em FIIs, então vamos ver qual é a opinião do Irmão Pobre sobre ter tanto dinheiro assim em FIIs. Então já se inscreve aí, galera, deixa o like e bora lá ver a opinião dele. Eu sou professor, né, e comecei a investir já tem uns 6 anos. Cara, que massa. Primeira vez que a gente vai analisar uma carteira de um professor aqui. Começou a investir há bastante tempo, acima da minha carteira e acima da grande maioria das carteiras que eu já opinei aqui, né? Focado nessa ideia de me aposentar, né? Desde a época da pandemia eu comecei simples para poder fazer uma reserva de emergência. Depois fui conhecendo a renda variável e descobri os FIIs, que eles pagam dividendos. E eu sempre gostei muito de imóveis, mas era muito difícil, né, comprar um imóvel para colocar para alugar, e vi que o FII possibilitava isso, né? Eu pagava um dinheirinho aos pouquinhos, então sempre pensei em acumular cada vez mais para colocar esse dinheiro para trabalhar e conseguir ter cada vez mais aluguéis, né, para poder me aposentar futuramente de maneira mais tranquila e aos pouquinhos começar a usar esse dividendo para aportar em ações conforme fosse estudando as empresas. Então é isso, a carteira focada em FIIs, porque eu gosto muito de imóveis, pretendo me aposentar recebendo sempre uns dividendos. Obrigado. Então, galera, essa aí é a realidade, né, que eu sempre conto para vocês aqui no canal, que é poder me aposentar através dos FIIs. Aposentar assim de forma bem simplória, não é vou parar de trabalhar, não, mas ter como uma fonte de renda também, né, que consiga pagar as contas e vá se acumulando, né? Então é aquele pensamento, eu posso ficar tranquilo, não viver exatamente de dividendos logo de cara ano que vem, daqui a 5, 10 anos, mas ter uma renda passiva que te deixe confortável com o valor que você tem, para que você nunca mais precise passar tanto aperto. Então, trabalhar, claro, sempre, para que a gente possa fazer isso acontecer. Irmão, um abraço. Abraço, irmão. Top. Vamos dar uma olhadinha aqui na sua carteira, então, de investimento. Então, vamos para mais um quadro do Irmão Opina. Feliz Páscoa para todos vocês. Esse vídeo vai ser um pouco mais tarde hoje, tá? Porque a gente estava curtindo a família. Mas compromisso é compromisso, né? A gente está aqui e vamos fazer mais uma análise da carteira do amigo aqui, um professor, né? Primeira vez. Muito top essa profissão. Eu admiro demais. E vamos dar uma olhadinha aqui. O nome da carteira. Profissão bem top. Assim, infelizmente um pouco desvalorizada, mas vamos para cima. Carteira 1, tá? Que ele tem outras carteiras. E vamos ver aqui também, ó, o patrimônio que ele tem é R$ 124.051,55. Já vejo que tá bem valorizado, cara, R$ 18.736. Um pouco bem parecido com a minha carteira, só que ele recebeu mais dividendos, né? A valorização é a mesma coisa que a minha carteira, um pouco mais de lucro por conta dos dividendos e um patrimônio um pouco mais superior. Top demais, já gostei aqui. Proventos recebidos no último ano, R$ 9.101,84. Pelo jeito ele investe há muito tempo, a gente já vai mostrar. Pelo jeito não, ele falou, né, no começo do vídeo que ele investe há mais de 6 anos, variação bem positiva, uma rentabilidade. Então, só para explicar, galera, esses 124 mil, né, vamos dizer assim, como o próprio vídeo mostra, dividendos praticamente nesse período que eu estou historiando, claro, né, a carteira no canal, foi praticamente de dividendos. Então eu posso dizer que se saiu do meu bolso provavelmente em torno de uns 100 mil, né, que eu fui colocando. Claro que no início os dividendos são pouquinhos, né, e aí vai criando aquele efeito bola de neve, né? Mas, como vocês podem ver, por ano, só esse patrimônio que eu tenho já me daria em torno ali de 12 mil, ou seja, ano que vem, próximo ali, né, daria mais 12 mil, 136 mil se eu não fizesse mais nenhum aporte do meu bolso. E em relação a ter outra carteira, eu só tenho essa mesmo, carteira 1, que eu não sei se tem como renomear, eu sou muito leigo ainda no investidor 10.
ótima, de 71,78%, porque saiu do bolso dele R$ 116 mil. Top demais. Já vamos olhar aqui a evolução do patrimônio desde o início. Cara, uma das carteiras mais antigas que eu já opinei aqui no meu perfil. Tá? Muito interessante. Tem dados aqui desde 2021. Aqui na carteira dele, ele falou que investe mais tempo ainda, né? A gente está em 2026, provavelmente ele investe então aí em 2020, no começo da pandemia. E os dados que a gente tem é no começo de 2023, no mês 4, foi a primeira vez aqui que apareceu um dinheiro, né, que ele colocou um dinheiro na conta. E já vi que teve um aumento no mês 11 de 2024, ele pulou então de 26 mil no finalzinho de 2024 para 98 mil no mês 12 de 2024, olha isso. Bom, isso aí, se o irmão ver esse vídeo, só para poder explicar, isso aí é rescisão de contrato, galera. Nessa época eu tinha sido mandado embora, né, da empresa, né? Então eu peguei FGTS, todo o dinheiro que a gente tem e não pensei duas vezes. Na verdade eu pensei um pouco sim, né? Eu falei, o que eu faço com esse dinheiro? Deixo ele num lugar reservado ou aporto tudo? Galera, eu fui sem pensar muito, senão eu ia ficar indeciso. Guardei uma parte a mais numa reserva, que eu já mostrei para vocês que eu tenho também, né, no Mercado Pago. E o restante, galera, eu fui investindo aos pouquinhos. Fui colocando nos fundos que eu acreditava, né, que eles estavam comigo esse tempo todo, né, desde o período da pandemia. E fui. Bom, até hoje tem dado bom. Então, do mês 11 para o mês 12, aumentou muito. Talvez ele fez um aporte, talvez não mostrou aqui, não aparece aqui, bugou alguma coisa e tal. Uma ótima evolução, tá? Provavelmente já vinha investindo, né? Já vinha juntando bastante dinheiro. E aí aqui ele começou a colocar aqui na plataforma, né? Aí no mês 3 de 2025 ele chegou em R$ 119 mil investidos e aí teve um aumento até agora, né? Por enquanto, tá? 124. A gente vai dar uma olhadinha. Vamos já falar sobre o lançamento. Vamos mudar um pouco a ordem nesse vídeo, porque como é um professor, ele investe em longa data. Vou mudar um pouquinho, vamos ver os lançamentos, porque eu tô meio curioso. Galera, ali, eu não sei, o investidor 10, ele tem as suas nuances, ele vai mudando. Como aquilo ali eu coloco manual, então há coisas que a data acaba saindo errada, então muita coisa surge do patrimônio ali e às vezes desaparece, né? Então, quando vocês viram que tinha um pico, né, no aporte, que eu fui para 119 mil, é porque eu estava realmente colocando. E depois, por algum motivo, saiu a minha renda fixa, né, que eu tinha no CDB. E aí o patrimônio caiu de novo. Quando eu me dei conta, eu falei, ué, por que sumiu esse dinheiro todo? Aí eu tive que ir lá cadastrar, não estava conseguindo. Aí depois eu consegui colocar de novo, né, que aí conseguiu se manter ali a renda fixa. Eu acho que chegou a vencer uma das rendas fixas que eu tinha no CDB. Eles jogaram o dinheiro para a conta. Talvez, né, ele não estava no investidor 10, e aí eu tive que colocar de novo num outro CDB para poder fazer o histórico direitinho, mas sempre continuei investindo. Para saber o que aconteceu ali. Aquele vendeu alguma coisa, aqui não mostra, não está mostrando nada de venda na carteira dele, é só compras e compras. 67 mil reais de compra. O que aconteceu aqui? Eu não sei se ele fala. Esse aí foi a compra, né, que eu falei que 67 mil, foi do saudoso FGTS, né? Então, pra vocês verem, eu fiquei muito tempo empregado num determinado lugar, aí eu fiz esse aporte gigantesco aí. Falou lá nas mensagens, no Instagram, tá? Mas assim, bem interessante, né? Uma coisa que ele falou sobre o fundo imobiliário, a gente já vai falar também, que paga dividendo mensal, deu um salto bem grande, um aporte de 67 mil, fora da realidade, da maioria. Não sei se ele já estava investindo, sei lá, em um CDB, em algum banco, alguma coisa, e aí ele veio para renda variável depois. E digam vocês aportariam isso tudo se tivessem na sua mão 67 mil, vocês colocariam tudo em renda variável ou deixariam na renda fixa? Eu falo, não, deixa ali que pelo menos é mais garantido. Então, interessante, vamos dar uma olhadinha. Os ativos que ele tem, cara, me surpreendeu, ele tem 100 mil reais praticamente de fundo imobiliário. Vamos deixar por último, que é o mais interessante pra gente falar. Vou vir aqui em renda fixa. Renda fixa, ele tem um CDB no Banco Inter, pós-fixado, de 14,90, que é praticamente, né, o que está rendendo a taxa Selic. Se é pós-fixado, deve ter caído um pouquinho, que não é
pré-fixado, né? Uma rentabilidade interessante, provavelmente tem uma liquidez imediata. Esse título aqui, esse CDB no Inter, 16 mil para ele poder movimentar a qualquer momento. Interessante. Vou vir aqui em Tesouro Direto, ele tem tesouro pré-fixado com juros semestrais, em torno de 2.500. Aqui eu não entendi muito, tá? Porque ele já tem a renda fixa ali. Não sei se é uma reserva de emergência, provavelmente é. Ou não, tem gente que está colocando a reserva de emergência aqui e manda a carteira para mim. Tem gente que já não, deixa a reserva de emergência separada. Eis a questão, não sei aqui qual que é a estratégia dele, tá? Então, galera, o Tesouro Direto ali na época é quando estava experimentando ainda muita coisa, né, na época da pandemia. Então, do CDB, o Tesouro Direto era ainda o outro seguro que a gente tinha, né, porque tem a cobertura do governo. Então, eu coloquei dinheiro. Não sei ao certo, porque eu não entendia muito o Tesouro Direto, em alguns casos pré-fixado, e tinha um outro tipo de de Tesouro Direto também, e não sei por que ele se desvalorizou, né, do dinheiro que eu tinha colocado. Eu recebo, tá, ainda todo início de ano, eles me pagam uma taxa de juros ali, ele não valoriza, ele me paga alguma correção, não sei se de acordo com o pré-fixado que estava na época, mas o dinheiro deu uma desvalorizada do que eu tinha colocado ali, né? Então eu não entendi ao certo e não coloquei mais porque eu não entendia muito bem ao certo o Tesouro Direto, então deixei de lado. É interessante, mas não entendi por que ele colocou aqui esse valor de 2.500, só 2% nesse título. REITs, ele tem o Stage, é tipo um fundo imobiliário lá dos Estados Unidos, né? 38 dólares, ele tem apenas um, ele não diversificou lá, eu também não entendi aqui o motivo, talvez só para fazer um teste. Exatamente, fiz mais como um teste, falei, se funcionar, eu vou colocando. Me paga dividendos lá, só como agora o meu foco está sendo maior em colocar renda no tesouro daqui, eu vi que, não sei se o irmão tá vendo, porque os centavinhos que eu ganho de dólar lá, claro que a gente tem a variação do dólar também em comparação ao real, eu vi que a rentabilidade era quase a mesma coisa. Como assim? Se eu ganho $1 lá, um exemplo, eu estaria ganhando em torno de 5 a 6 reais com o mesmo valor aportado lá. Então vamos supor que o STAG seja $1. Então aqui com 5, 10 reais, por exemplo, de $2, por exemplo, né, que seria o MXRF11, eu estaria ganhando o que seria equivalente aos centavos de dólar lá. Então, mesmo que com o tempo passe a valorização, aqui eu consigo acumular mais e às vezes, hoje em dia eu ganho R$1.000, eu posso pegar R$1.000 e transformar em $200 e comprar coisas lá. Tá? Foi mais ou menos uma ideia. Se está correto, não sei. Então, fica aí a interpretação de cada um, porque eu ter colocado para experimentar e depois, ao longo prazo, eu vi que não compensava tanto. Preferi colocar em ETFs, porque você está exposto a mais coisas. Mas ainda pretendo, aos pouquinhos, colocando no stack, mas talvez não para agora. Tem um ativo ou outro só para testar lá fora, e aí desvalorizou, está com uma rentabilidade negativa, e esse tesouro direto aqui também de juros semestrais também está negativo, né? É a valor de mercado, né? Fica variando. Vamos para os ETFs, que ele também tem 2% da carteira. ETFs, ele tem o SPY-X11 e o IVVB11. Esse SPXI11, se eu não me engano, é um ETF que paga dividendo, né? Paga dividendo mensal, negociado na bolsa, ele replica o índice do S&P, ele mexe com, se eu não me engano, vamos ver aqui, ó, investimento americano mesmo, mexe com opções, né? Diversificação, permite os investidores brasileiros investir em portfólio. Bom, vamos adiantar um pouquinho, só para a gente ver ele comentando das ações. Deixa eu ver aqui. Isso, ele vai falar das ações aqui. Menos 2%, também uma rentabilidade negativa. Agora a gente vai para ações. Por que eu decidi vir para ações primeiro? Porque eu vi que ele tem poucas. Tem 2 ativos só o Banco do Brasil e CEMIG. Então, assim, saldo de 2.000 no Banco do Brasil e a CEMIG ele tem R$12 apenas. Só 2 ações e 97 papéis do Banco do Brasil. É uma rentabilidade, uma variação positiva, uma rentabilidade bem negativa por conta do Banco do Brasil. Por que será? O que está acontecendo aqui? O preço médio foi 21. Acho que tá bugado alguma coisa, né? Porque ó, se o preço atual tá 23 e o preço médio 21, por que que tá com uma rentabilidade negativa? Meu irmão, infelizmente o investidor 10 às vezes tem essas coisas aí, não reflete muito bem às vezes a carteira, também não entendo, pode ser alguma coisa que esteja bugada.
Mas a CEMIG, galera, eu não comprei mais porque na época foi a primeira ação que eu comprei, estava experimentando. E aí eu vi uma coisa bacana, né? Que foi o seguinte: poxa, por que ela desvalorizou tanto? Porque eu comprei ela na época a 12 e alguma coisa. E aí depois ela foi e desvalorizou, né? Era praticamente 12 e pouquinho. E aí não sei porque o preço médio ele tá 11 e pouco, sendo que só tem uma, eu comprei ela 12 e pouco, ela desvalorizou e agora tá com uma variação, né, de 9% também. Não entendi, o investidor 10 às vezes não me favorece. Interessante, né? Talvez não pagou dividendo ainda, ou ele comprou há pouco tempo, não sei, também. ETFs internacionais, se a gente olhar aqui então, ele tem mais, aqui ele tinha ETF, e ali ele tá com ETF internacional. Aqui, tá, entendi. Aqui ele investe de uma corretora brasileira, e aqui ele investe de uma corretora internacional. Ali eu já invisto diretamente pela Nomad e os outros eu invisto através do Banco Inter. QQQ, TFLO, VOO e SHV. E ele tem R$612, poucos ativos também, investidos lá fora que estão com uma rentabilidade bem positiva até, né? 16% de rentabilidade positiva, e agora a gente vai diretamente para os fundos imobiliários dele. Cara, agora vem o carro-chefe. Ele tem 13 ativos, 13 fundos imobiliários, uma posição assim, bem relevante, 80% da carteira focada em fundos imobiliários. KNR11, HGBS11, HGCR11, RBRR11, VGHF11, CPTS11, ALZR11, PVPI11, MXF11, XPLG11, XPML11, KNCR11 e HGLG11. Tudo. Bom, vamos por lá para as considerações finais, né? Quem quiser depois pode assistir o vídeo lá no canal dele, para esse vídeo aqui não ficar muito grande. Então, vamos ver se o irmão tem as considerações finais dele aqui. Então, vamos lá. Bater palma para mim, porque ele comprou fundo imobiliário em preços bons, né? Até o MX ele comprou a 9,34, um precinho bom. Beleza? Então é isso, irmãos. Esse aqui foi a minha opinião sobre sua carteira. Tem muita coisa para melhorar, igual eu falei da diversificação, mas também não vou julgar porque é focado em renda passiva. Os fundos imobiliários estão performando muito bem e provavelmente, se continuar desse jeito, você vai chegar na liberdade financeira só com fundo imobiliário. Rentabilidade muito boa, lucro total, ganho de capital, dividendo recebido, variação, rentabilidade. Interessante, é só continuar investindo. 6 anos já investindo. E muitas pessoas mesmo, desistem antes mesmo do 6º ano. E aí, a partir do 6º ano, você já começa a receber praticamente de volta todo o aporte que você fez. Eu acho que provavelmente seu aporte nesses 6 anos foi, em média, R$1.000 por mês. Se você gostou dessa opinião... Gostei muito, galera. Já deixando o like aqui, já sou inscrito, né? Então, quem estiver vendo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal do irmão, se inscreve lá. Veja os outros vídeos do canal dele sobre opinião de carteira e tudo mais. E galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Grande abraço, até o próximo vídeo.